gente, eu hoje vou tratar de um tema com vocês assim, que eu acho muito interessante, muito pertinente e que permeou toda a minha vida, né? Acho que é a vida de todos nós, que é a necessidade da validação externa, né? A necessidade que a gente tem que os outros nos aprovem, que os outros confirmem que nós estamos certos, que os outros nos achem bonitos, que os outros nos achem sábios, enfim, os outros, né? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa necessidade, que eu acho que é uma necessidade que permeia a vida da maioria das pessoas, né? Para algumas pessoas, esses outros são muito específicos, né? Esses outros são a mãe, o pai, a família, o chefe, né, o líder acima, o esposo ou a esposa, né, ou os amigos, né. Para outras pessoas, não, é todo mundo. Eu preciso ser aprovado e validado por todo mundo. Uma necessidade de ser amado por todas as pessoas, quase como se eu precisasse de uma confirmação contínua de que eu sou realmente bom, de que eu estou correto, que eu posso ficar relaxado e tranquilo, porque afinal eu sou uma boa pessoa, né? E é meio óbvio que esse tipo de necessidade vai trazer uma grande frustração, uma imensa frustração, porque a grande verdade é que a gente jamais vai conseguir ser unanimidade. Por muitos motivos, que não moram ou não residem só no quanto a gente é melhor ou pior como ser humano, e sim, muitas vezes, nas projeções das pessoas, dos outros seres humanos, né? Também tem uma outra questão aqui por trás da validação, e aí eu falando como terapeuta, e muitas vezes até falo com as pessoas que estudam comigo, que estão na formação, né, que estão próximas de mim, que mesmo na nossa profissão de terapeutas, né, quando a gente espera pela validação do cliente também, a gente está numa posição muito vulnerável, uma posição muito frágil, que não é uma posição adequada, porque na verdade nós, enquanto cuidadores, ou enquanto orientadores, ou enquanto professores, ou enquanto terapeutas, nós é que temos que trazer essa validação, ou seja, para o outro, né? Faz parte muitas vezes do nosso trabalho. E como somos todos seres humanos, muitas vezes, para algumas pessoas, é muito importante ver o retorno, né? O que o cliente achou da minha sessão, se o cliente gostou ou não gostou de mim, enfim. Estou dando um exemplo na profissão como terapeuta, mas a gente poderia colocar isso em qualquer profissão, entendeu? Qualquer profissão. E na verdade você poderia me dizer, ué, mas não é óbvio que se eu estou fazendo bem, as pessoas vão me dar esse feedback? Nem sempre, nem sempre. Às vezes as pessoas vão te dar o feedback da tua própria crença a seu respeito, entendeu? Muito mais do que você realmente está fazendo por ela. Existe uma linguagem que é uma linguagem silenciosa entre nós seres humanos, que tem a ver com as nossas motivações internas, sabe? E muitas vezes, se eu estou sempre ansioso, esperando o teu feedback positivo, ou com medo do teu feedback negativo, a tendência é que, de uma certa maneira, o meu cérebro acabe selecionando aquilo que ele quer ver, porque ele está ansioso. E ele provavelmente, como vai estar ansioso, ele vai querer ver de uma maneira distorcida, né? Ele não vai ver, ou ele não vai ouvir com tranquilidade exatamente aquilo que está sendo dito. Muitas vezes ele acaba atraindo, dando informações, mandando sinais, vou usar dessa maneira, para que realmente aquilo que volta não volta de acordo com aquilo que ele está esperando, porque ele não estava neutro. A verdade é essa. A verdade é que se a gente consegue um campo de neutralidade nas nossas ações, a gente com certeza vai ter um feedback mais fiel daquilo que realmente a gente está dando para o mundo. Esse campo de neutralidade, aí está, é um campo que tem que estar livre
da necessidade de validação, paradoxalmente, né? Paradoxalmente, porque se a gente tem necessidade de validação, a gente vai macular, vou usar essa palavra, né? Vai ferir, vai manchar a nossa atitude e o nosso dar ao outro, nossa interação com o outro. Porque a nossa interação, ela não vai estar livre, a palavra é essa, ela não vai estar sincera, ela vai estar maculada, manchada de uma necessidade, né? A necessidade de receber o ok, você é bonzinho, ok, você tem valor, ok, você é competente. Você pode me perguntar como viver sem isso, né? Eu acho que viver sem a necessidade da avaliação externa só vai ser possível quando realmente você se conhecer, entendeu? Quando a gente se conhecer realmente como a gente realmente é, e não como muitas vezes as projeções dos outros nos fizeram crer que a gente era, porque eu também vejo muito, é muito comum aqui na clínica, no consultório, a gente escutar as histórias dos pais, dos educadores, que estavam sempre comparando a criança, ou estavam colocando condições como uma maneira de educar, entendeu? Porque muitas vezes, como às vezes a gente não sabe como fazer para fazer a criança fazer aquilo que a gente quer que ela faça, ou porque a gente acha que tem que ser daquela maneira ali, a gente manda mensagens que muitas vezes corrói a autoestima da criança, como por exemplo, compará-la com outra criança. Dizer que a outra criança vai fazer bonito e ela está fazendo feio, que ela é feia se ela não fizer aquilo que o papai ou a mamãe está dizendo, né? E isso faz com que a criança que vai ouvindo essa informação vá construindo realmente uma imagem de si própria que não condiz com a realidade, e sim com a forma como ela foi educada por uma estratégia, vamos dizer assim, falha, né, de quem educou, que provavelmente é uma estratégia que parece já vir de muito tempo, né? Comparar ou colocar condições, né? Ou você se comporta, ou então eu não te dou o carrinho, eu não te dou a boneca, ou então eu vou ficar de mal com você, você é mal, a mamãe tá triste porque você fez isso, a mamãe tá muito triste com você, né? Na nossa cultura falta um pouco de, como eu posso dizer, de feeling ou ferramentas diferentes, né, comportamentais, né, de como lidar com a criança de maneira a não fazê-la regredir emocionalmente ou congelar emocionalmente no estado negativo e ao mesmo tempo conseguir educá-la. Via de regra já se fala sobre isso na psicologia moderna, que a melhor maneira de educar uma criança, por incrível que pareça, é confiar nela. É confiar nos sinais que ela manda. Obviamente, de alguma forma, perceber, né, claro, quando ela está jogando, porque isso realmente acontece, né, mas acontece muito no sentido dela perceber que o adulto não está firme, que o adulto não está inteiro, né? Então a criança ela percebe muito rapidamente quando quem está lidando com ela não está inteiro, não está seguro, não está saudavelmente presente, entendeu? Para lidar com ela. E aí ela vai jogar com isso. Ela vai jogar com isso ou se tornando rebelde, ou se tornando manipuladora. Mas quando, na verdade, a criança sente por parte do educador que ele a ama e confia nela, eu poderia dizer que quase em 70% dos casos a criança ela vai fluir, ela vai se desenvolver e ela vai ter uma grande capacidade de cuidar dela própria, de perceber as coisas instintivamente e de aceitar a educação do adulto, né? Porque ela percebeu primeiramente que o adulto estava lá e que ainda por cima a ama. E aí quando esse adulto a educa ou ralha com ela, não tem problema nenhum. O problema é quando o adulto não está presente e por mais que ame, não deixa isso claro nos seus atos, né? Que ele está mais preocupado em fazê-la ser a criança correta dentro das regras sociais do que propriamente fazê-la feliz, né? Ajudá-la a ser um ser humano íntegro. Bom, pensando que a maioria de nós, a grande maioria de nós, não recebeu esse tipo de cuidado,
ou não teve, né, a sorte de ter educadores que tinham essa percepção da maneira como lidar com o ser humanozinho que está crescendo, a maioria de nós então ficou com esse déficit de validação, e a qualquer sinal de crítica ou de negação, ou muitas vezes até nem precisa ter o sinal, a própria mente já fica prevenindo uma possível rejeição, uma possível negação, e aí já cria essa ansiedade. E aí, em muitos casos, ou a pessoa fica obcecada pelo sucesso, pelo Oscar, pelo prêmio, pela medalha, como se isso fosse a comprovação de que ela realmente é uma boa pessoa e tem valor, ou ela fica obcecada por ajudar os outros, para que os outros digam, como ela é boa, como ela é maravilhosa, realmente ela abre mão dela própria, se sacrifica e faz tudo o que o outro quer, não propriamente pelo bem do outro, porque nesse caso ela pode até mimar ou estragar esse outro, né, mas para poder ter a validação dele, tá valendo tudo, né? Enfim, existem vários caminhos, né, onde a necessidade de validação vai atuar, né? Ou então ela vai simplesmente desistir da vida, desistir das relações, porque ela vai estar sempre acreditando que o outro não vai aceitá-la, né? Enfim, eu estou dando só alguns exemplos, mas eu poderia até dar mais alguns, né? Nesse momento são os que estão me ocorrendo. Mas o que é certo é que a ansiedade e a necessidade de ser validado faz com que a gente cada vez mais coloque na mão dos outros o que na verdade é nosso, que é a nossa integridade como ser humano, né? E isso é fruto do desconhecimento de si próprio, né? Eu acho isso. Então, conhecendo a si próprio e percebendo que esse campo, né, esse lado externo da vida, que seria o feedback que as pessoas me dão, né, o outro, o exterior, que está fora de mim é externo, né? Ele nem sempre ele é um reflexo fiel do que eu sou, mas quase sempre do que eu acredito que eu sou, né? E é uma armadilha sutil, porque a maioria de nós continua durante a vida inteira esperando que um dia vai ter a confirmação do lado de fora para poder relaxar, e na verdade a confirmação do lado de fora não vem nunca, porque é necessário primeiro que ela confirme do lado de dentro, né? E aí, se ela está esperando a confirmação do lado de fora para poder relaxar e confirmar lá dentro, você veja bem em que situação que a gente está, né? Então, o conhecer a si próprio, o conhecer a raiz e a origem dessas vozes, dessa necessidade, na minha opinião, é o mais saudável, é o remédio mais eficiente para curar a necessidade da validação externa, viu? Espero que tenha sido importante para você esse vídeo, né? E até breve, até a próxima. Tchau, tchau.